gente pede a gentileza de, por favor, as pessoas colocarem os seus celulares no silencioso. Senhoras e senhores, boa noite. Abro aspas. Refiro-me ao singular homem público e maior catedrático de direito comercial do Largo de São Francisco de sua geração, que é o professor Modesto Carvalhosa. Foi dessa forma que o doutor Hélio Bicudo iniciou sua apresentação no artigo que escreveu para o jornal O Globo, em janeiro deste ano, quando apresentou o amigo. Antes de pedir emprestadas as suas palavras, agradeço a presença de todos os amigos que vieram homenagear este jovem experiente de 86 anos que nos ensina: sempre é tempo de mudança. Gostaria de chamar ao palco do Teatro Eva Hertz 3 personalidades de peso. Os 3 serão responsáveis pelo debate com o professor Modesto Carvalhosa na noite de hoje, quando lançam um livro absolutamente atual. Temos o prazer de convidar ao palco, e peço que recebam os 3 com o mesmo carinho que vamos receber o professor Modesto Carvalhosa, o jornalista do Estadão, José Neumann Pinto, por gentileza. O professor de filosofia da USP, o pensador Clóvis de Barros Filho. A escritora e jornalista da Gazeta do Povo, Madeleine Laxco. Agradecemos as ilustres presenças dos senhores nessa noite tão especial. Estamos aqui reunidos para o lançamento do mais novo livro do professor Modesto Carvalhosa, Da Cleptocracia para a Democracia em 2019, um projeto de governo e de Estado. Para quem não sabe, o professor Modesto começou a trabalhar aos 14 anos de idade. Acadêmico brilhante, desenvolveu a trajetória de professor e jurisconsulto de ilibada reputação nacional e internacional. Inconformado por natureza, democrata por crença, foi perseguido no regime militar, sendo preso por 3 vezes. Ao destacar alguns feitos do seu amigo Modesto, o doutor Hélio Bicudo elencou eventos importantes, como o tombamento da Serra do Mar, a meticulosa apuração de ilícitos contra o erário na Comissão Especial de Investigações do governo Itamar Franco, cujos relatórios foram enfeixados no premiadíssimo Livro Negro da Corrupção, o que o credenciaram a tornar-se um dos maiores tratadistas sobre o tema. Sua imensa obra jurídica tem merecido o olhar atento de todos os nossos tribunais há quase 6 décadas. Além disso, Hélio Bicudo também destaca o Manifesto à Nação pela convocação de uma nova Assembleia Constituinte, a defesa do performance bond como instrumento efetivo de combate à corrupção, o oferecimento de seu próprio nome e de uma agenda ética para a hipótese de uma eleição indireta após as gravações da JBS, a ação pedindo o fechamento da maioria dos partidos políticos por corrupção e a ação pelo voto impresso. Vou parar por aqui porque a lista de feitos é realmente grande. Assim, vamos ao que interessa. Peço que nos dê a honra de sua presença ao palco. Com vocês, professor Modesto Carvalhosa. Está escuro aqui, não estou vendo ninguém, nem sei nem se tem. Se tem gente aqui dentro. E lá fora. E lá fora. Bom, vamos dar início a esse debate. Esse livro da Cleptocracia para a Democracia em 2019, um projeto de governo e de Estado, é um livro que o senhor escreveu que é acessível
a grande maioria da população. Não tem uma linha de juridiquês e tem um jeito de escrever e de tratar as coisas que não mede palavras. É aquela forma de se expressar, como o senhor diz, o cidadão brasileiro educado, ele tem essa forma de economizar nos termos, de usar meias palavras, meias expressões, para não criar muitas encrencas, que é algo que o senhor chama de sordidez. Esse livro não tem nada disso. Por que o senhor resolveu fazer um projeto desse jeito aos 86 anos de idade? Bom, primeiro porque eu aprendi duas coisas quando eu estudava na Itália, que o italiano era muito sábio. Ele diz o seguinte: nós devemos viver como se fôssemos viver eternamente. É a primeira coisa. A segunda coisa é que eu vivo o meu cotidiano, todo dia. Não fico fazendo projeto, não. Eu vou chegar aos 90 anos, não sei o quê, ou eu vou morrer amanhã. Nada disso. Eu fico vivendo o meu dia a dia. Portanto, a idade não conta para mim. Absolutamente não conta, enquanto tiver saúde, evidentemente. Então, essa é a razão. A segunda é a indignação, né? Quer dizer, como é que você pode viver num país em que há uma separação absoluta entre o poder público e a sociedade brasileira, não é? O poder público é como no século XVIII, aqui o Clóvis, que é um grande pensador, um grande professor, sabe melhor que ninguém, ele tinha o regime da nobreza, não é? E tinha o povo que passava fome. No Brasil é mais ou menos a mesma coisa. Tem a nobreza, que é o setor público, não é? Formado pelos políticos, que tem todas as vantagens, todos os privilégios, os grandes agentes públicos, que também têm todos os privilégios possíveis. Vai dizer que nós tivemos 14 milhões de desempregados em 2016, nenhum setor público. Não é? O setor público não teve nenhum desempregado, nenhum demitido. Não é? E, do outro lado, você tem uma população que tem que correr riscos, né? O risco de sair de casa, o risco de arranjar um emprego, de manter um emprego, o risco das empresas que têm que manter o seu trabalho, a sua atividade, e que correm todo tipo de perigo que existe, financeiro, econômico, conjuntural. Então, você tem um setor humilhado, um setor degradado e o outro setor que fica ali tomando conta, né? A cleptocracia, né? Os que não podem roubar para botar dinheiro no bolso, roubam de que maneira? Através da própria lei, não é? Nós temos o crime no Brasil de corrupção, é um crime que se divide em três facetas. É a corrupção constitucionalizada, não é? A corrupção legalizada e a corrupção criminalizada, não é? Então, todo mundo esquece, por exemplo, que tem um artigo na Constituição, que é o parágrafo 11 do artigo 37, que diz o seguinte: todo aquele piso, aquele teto, aliás, teto salarial dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de 30 mil, que todos os funcionários públicos precisam ganhar abaixo, não vale nada, porque, por esse artigo, esse parágrafo 11, todas as verbas indenizatórias podem superar isso. Então, você tem pessoas que deviam ganhar 30 e ganham 90. Né? Ganhar 20 e ganham 60. Assim, sempre 3 vezes mais do que deviam ganhar. O que é isso? Isto é a corrupção constitucionalizada. Não é? Nós temos a corrupção constitucionalizada no Brasil. Por exemplo, você, para ser ministro de Estado, não precisa ter atestado de idoneidade moral. Para você ingressar no serviço público, você tem atestados de que você tem idoneidade moral. Agora, ser ministro, o artigo 67 da Constituição diz que não precisa de nenhum requisito, nem de idoneidade moral. E aí você tem. As leis também são leis que criam privilégios. As leis no Brasil, a partir de 2003, elas só criam privilégios para o setor público, em todo sentido. Então, com base nisso, o que você tem? Você tem leis que são vendidas, não é? É um mercado de leis, né? O Congresso tem leis vendidas. E, como diz o ministro do STJ, o Benjamin, Herman Benjamin, não é?
Ele diz: as leis que foram compradas aqui no Congresso continuam vigendo, não é? Então, é a corrupção criminalizada, a corrupção legalizada, e depois tem a corrupção criminalizada, que eu não preciso aqui descrever para você como é que ela vai se expandindo o conhecimento dela. Portanto, com base nisso, nós temos que fazer a tomada da sociedade, tem que tomar o poder novamente, mas civilmente, democraticamente, não é através do regime militar, mesmo porque os militares não estão interessados em tomar o poder no Brasil. Mas realmente a sociedade civil tem que tomar o poder. Como é que ele pode fazer? Como é que a sociedade pode fazer isso? Através de uma nova Constituição que nós precisamos realmente elaborá-la. Eu já estou tentando fazer aqui um esboço dela, para o efeito de exigir, através de plebiscito, que a sociedade brasileira, como foi feito nas 10 medidas, como foi feito em outras ações populares que foram realizadas, medidas que possam realmente levar o país a uma tomada de poder pela sociedade, na medida em que todo o poder emana do povo, e nós queremos realmente que esse artigo da Constituição prevaleça. O professor estava falando aqui que a gente tem um Estado composto por políticos e funcionários públicos apartados da vida comum da sociedade, da vida comum das pessoas que estão nas empresas privadas. Queria saber, professor Clóvis, Neumann, vocês não acham que, de certa forma, o brasileiro é conivente com esse estado de coisas? Porque, quando o benefício é para si, ou para os seus, ou quando lhe é conveniente calar, ele cala. O corajoso é o encrenqueiro, é o barraqueiro. É verdade isso. A minha empregada está com uma suspeita de câncer no intestino, então, no estômago. Então, foi fazer uma endoscopia, marcou a endoscopia, levou 10 meses para marcar. E a máquina estava quebrada e ela voltou para o começo da fila. Foi entrar no começo da fila, ficou 6 horas na fila e não conseguiu a senha para entrar na fila. E foi maltratada pelos funcionários que a atenderam. A minha pergunta: qual é a culpa que ela tem no sistema brasileiro? Culpa nenhuma. A culpa do sistema brasileiro é a culpa dos nobres, dos senhores representantes, ditos representantes do povo, das organizações criminosas que usam o nome de partidos políticos. E que hoje temos a consagração disso aí, que é a seguinte: nós temos um preso comum, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, um crime comum, 2 crimes comuns, condenado na segunda instância, com pena aumentada, e o preso comum é pretendente a candidato à presidência da República e será, com todas as prerrogativas da candidatura, até o dia em que lhe seja proibida o registro da candidatura, que a gente não sabe se vai acontecer ou não, porque nós já tivemos um caso no Tribunal Superior Eleitoral em que uma campanha política evidentemente corrompida pela candidata que ganhou, pelos candidatos que ganharam, pelos candidatos que perderam, todos, e o resultado dessa eleição foi confirmado pela cúpula do tribunal, num caso único na história universal do direito, que é a inocência pelo excesso de provas. Então, diante dessa realidade, eu realmente fico estupefato vendo o que eu estou vendo, vivendo o que eu estou vivendo no Brasil. Eu estou em casa e vejo a notícia de que uma senhora está deitada no sofá com o marido e leva um tiro no coração e morre, conversando com o marido. E a polícia dá a explicação de que não houve um tiroteio àquela hora, naquele bairro, naquela rua. Então, que aquele tiro
deve ter sido disparado pelo arcanjo Gabriel, ou, sei lá, pelo Satanás, né? O caso da Marielle Franco é um caso típico. Então, o Brasil nos reservou o inferno que nos carrega. O Brasil é um inferno. O Brasil é a melhor versão que eu conheço do inferno que nem Dante foi capaz de imaginar. Então, eu fico aqui me sentindo abençoado e iluminado por existir um brasileiro como eu, que ainda tem esperança, faz projetos, escreve, porque hoje mesmo eu acabei de escrever 2 artigos, um para o meu blog, que já está circulando no blog, que se chama Suprema Platitude Federal, né, a respeito dos artigos escritos pelos ministros do Supremo, a respeito da beleza que é a democracia, do grande sacrifício que os juízes fazem para receber aquele absurdo de auxílio moradia e tal. E estou escrevendo um artigo para sair quarta-feira no Estadão, que se chama Um País Sequestrado por um Condenado Preso. Então, eu me sinto aqui, todos nós, estamos sequestrados pelo Lula, porque o mundo inteiro se move em torno desse bandido, reconhecidamente bandido, né? Foi reconhecido em segunda instância, e nós estamos aqui iluminados, né? Vocês estão no escuro, mas também estão se sentindo iluminados pela palavra do Modesto. É o que nos resta. Eu mesmo me dá vontade todo dia de parar de comentar, de escrever, de parar de ir lá para a fazenda lá onde eu nasci, porque a terra lá é tão ruim que nem lá em se plantando nada dá. Eu tenho uma grande vocação para ter pena, chorar de pena. Eu choro mesmo. Quando eu vi essa notícia da moça que estava na sala e teve um tiroteio e ela correu para o aconchego da família na cozinha. No caminho levou uma bala no peito e morreu. Quando eu vejo a notícia que a mãe foi reconhecer o cadáver de alguém que tinha levado um tiro, era o filho, e morre. O policial morreu, e ela foi lá reconhecer o filho e morreu. Foi para o hospital mal e morreu. Então, eu fico pensando, o que é que a gente pode exigir desse povo? O que é que a gente pode exigir dessas pessoas, né? A não ser que não podem se rebelar, né, o professor? Rebelar vão ser presas, o Gilmar Mendes não vai soltá-las. Alguém me disse que agora foi descoberto o novo laxante. É só gritar, solta, Gilmar, solta, Gilmar. O problema é que sai caro para burro, né? Obrigado. Aqui no livro, o professor faz uma longa explanação sobre essa questão da abordagem do elemento humano, sobre como é necessário ter um governo, em primeiro lugar, decente, e depois a questão dos valores, isso que o Neumann está falando. A gente teve uma preocupação de inclusão social, norteada por qual valor? O valor da mimetização do consumo das classes altas. Apenas vendeu-se para uma massa de 52% de pessoas excluídas dos padrões mínimos de dignidade humana, que mimetizar padrões de consumo da classe A e B seria a dignidade. Isso é indigno, isso é indecente. Isso foi feito sob os olhos complacentes dos defensores dos direitos humanos desse país, que estavam ideologicamente alinhados com uma gangue que assaltou o país e esteve no poder. Eu apanhei pra caramba já por dizer isso, então já não dói mais. Estavam no comando da gangue. Não estavam alinhados, eles estavam no comando. Não, eles eram a gangue, né? A gangue era eles. É isso. Eles e o adversário. Não, o adversário era outra gangue, né? Tinha várias. Eu já estou confusa, que eu já não sei mais quem está preso, quem está solto. Hoje eu fui dar uma notícia, eu já não sabia mais se a pessoa estava presa. Só ligar lá para o gabinete do Gilmar, que o rapaz que atende ele... se soltou, não. Aquele rapaz que puxa a cadeira. Aí, aqui no livro, disse uma coisa que é o seguinte. Hoje, foi feita uma visita no Jardim Ibirapuera, que é na periferia de São Paulo, uma favela. A criança
faz a lição de casa sobre a cama onde dormem vários membros da família. Não tem sala para convívio. A casa é um lugar indigno, formador de ressentimentos, de frustrações, de um relacionamento amargo, agressivo. A questão é, quando se formula políticas públicas e a casa da pessoa é assim, que fruto terão essas políticas públicas? Eu não sei se vocês fazem muitos trabalhos sociais, mas as crianças com 6, 7 anos de idade não articulam frases completas, são agressivas, gritam com as pessoas. É esse o tipo de relacionamento que elas estão aprendendo. E é esse o tipo de relacionamento que elas vão aceitar. Isso tem, sim, a ver com índices de violência, com uma sociedade menos segura, com menos capacidade de aprender e com menos esperança de futuro. Isso não é preconceito, é conceito. É preconceito porque o pessoal da Vila Madalena não gosta, né, de ir em favela. Opa. Vai, prof, estou te apertando. Estou encantado que... Bem, eu queria, em primeiro lugar, saudar com entusiasmo as pessoas que estão aqui presentes. Afinal de contas, nós estamos todos aqui movidos por uma preocupação comum, e essa preocupação comum hoje é capitaneada pelo nosso mestre, mas sem a presença de vocês não faria nenhum sentido. Quando o Bernardo, que é esse moço talentoso que nos apresentou a todos, me convidou para estar aqui, o meu primeiro impulso, naturalmente, as motivações oficiais, elas existem também, mas o meu primeiro impulso foi o impulso de uma homenagem. Como sou professor 100% do tempo, tenho para comigo que os professores não são suficientemente lembrados pela nossa sociedade. E quando eu fiquei sabendo que o livro a ser lançado era do professor Carvalhosa, eu logo disse que viria, fossem as condições que fossem, para fazer essa homenagem. Eu, em 1984, estava no 3º ano da Faculdade de Direito e, confesso a vocês, um pouco decepcionado, e olhava o direito comercial como uma grande incompreensão. A experiência que tinha tido até então era entediante, aborrecedora e nefasta. Chegou o terceiro ano da faculdade e nós tivemos mais um ano de direito comercial e a notícia é que o professor seria outro. E aí, lá em 84, entra o professor Modesto Carvalhosa para dar a primeira aula de direito comercial sobre princípios gerais dos títulos de crédito. Títulos de crédito, sedutor, nota promissória, tema sedutor, cheque, etc. Eu falei, nossa, isso vai ser um chute com os 2 pés. Mas aí é que vem a razão da minha homenagem, porque quando o professor é do ramo, quando o professor tem talento, dedicação, esmero, zelo, competência, não há assunto que não se converta num assunto magistral, delicioso e apetecível. E durante o 3º ano, eu passei de um estudante decepcionado a um estudante encantado por aquela disciplina por conta das aulas do professor. Então, eu queria aproveitar, eu não imaginava ter esta oportunidade, mas já que ela me foi dada, uma oportunidade aqui, professor, para agradecer pela sua excelência. Agradecer, eu, aluno ali, com os meus 17, 18 anos, agradecer por ter me inspirado, não exatamente
por aquilo que o senhor ensinou, mas pela maneira como se dedicou ao ensino, pela forma como comparecia na aula, pelo interesse que tinha pelos alunos e pelo entendimento dos alunos. Tudo isso foi muito inspirador para mim, e por conta disso e por conta de 2 ou 3 outros professores que tive, acabei me dedicando a essa atividade e estou nela até hoje. Só posso lhe agradecer, e em nome de toda a sociedade, em nome de todos aqueles que se beneficiaram do seu trabalho, seja na condição de alunos, seja na condição de clientes dos seus alunos, muito obrigado. O senhor é uma espécie de orgulho para o nosso país. Bem, de lá para cá, eu acabei aprontando muita coisa. Fui fazer meu doutorado na França, depois me interessei por filosofia, entrei na Universidade de São Paulo pela Escola de Comunicações e Artes, me tornei professor de ética, e é nesse campo do conhecimento que eu acabei me situando na minha vida acadêmica. E professor, com o professor Mário Sérgio Cortella, há 2 anos, publiquei um pequeno livrinho intitulado Ética e Vergonha na Cara. E lá, professor, nós... Em homenagem ao Capistrano de Abreu, colega de seminário do Padre Cícero Romão Batista. Em homenagem a ele. A Constituição, né? Artigo 1º, todo brasileiro é obrigado a ter vergonha na cara. Vergonha na cara. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. É isso mesmo. E ali nós propusemos que a ética, professor, é um esforço coletivo da inteligência de todos, buscando a identificação das condições mais justas de convivência. Dessa maneira, nós evitamos um senso comum que nos parecia torpe, de acreditar que a ética é uma espécie de tabela pronta, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, que separa as pessoas do bem das pessoas do mal, porque sabemos que no mundo da vida, nesse mundo dito pós-moderno em que nos encontramos, onde tudo muda muito rapidamente, o que acontece é que, no final das contas, quando a tabela fica pronta, as situações de vida são inéditas e nos desafiam novamente. Então, a ética é mais uma espécie de disposição da inteligência de todos para o tempo inteiro, diante do ineditismo da vida, buscar uma solução de convivência a mais justa. O que ameaça a ética? Ameaça a ética todo aquele que, na hora de ir atrás do que quer, na hora de buscar suas metas, seus resultados e seus ganhos, age de maneira ou adota estratégia que é destruidora das melhores condições de convivência. Foi aí que eu escrevi outro livrinho, Somos Todos Canalhas, em homenagem a algum outro santo, mas aí sim, somos todos canalhas, a ideia de que a canalice é uma tentação para todos, porque estamos numa sociedade que, professor, aplaude quem se dá bem e esquece o que fez para se dar bem. Muitas capas de revista de gente aplaudida hoje não circula livremente pelas ruas, como o colega disse. Por essas e por outras, a ética acaba sendo uma vitória da convivência sobre a canalice. E essa vitória é uma responsabilidade de todos nós. E é aqui que eu queria, de certa maneira, finalmente tocar no assunto que você propôs. No final das contas, somos todos corresponsáveis, não só por respeitar princípios de convivência, mas por refletir sobre eles, por, de certa maneira, usar a inteligência para, na complexidade dos valores, encontrar aquilo que mais nos convém, mesmo que tenhamos que nos equivocar. Trata-se de um exercício da inteligência que só aprenderemos a fazer bem se tivermos, de fato, o hábito de repeti-lo, de fazê-lo. Então, professor, eu diria que sabemos todos da complexidade da vida em sociedade, sabemos bem que os valores eles se desmentem, eles se anulam, eles se contradizem,
haverá quem precise do silêncio para conviver, haverá quem precise de fazer barulho, haverá quem mereça confiança e haverá quem mereça desconfiança. Haverá a transparência como valor, professor, mas haverá também a confidencialidade e o sigilo, haverá também a privacidade. Estamos o tempo inteiro lidando com dilemas e a política talvez só exista porque ela seja uma tentativa permanente de resolução de conflitos. Se todos nós estivéssemos de acordo sobre tudo, talvez a política não existisse. E aí é que eu, professor, gostaria de, primeiro, parabenizá-lo pela sua coragem no mundo de hoje de tomar, assumir as posições que o senhor assume, sem medo do contraditório, sem medo do enfrentamento, sem medo das posições contrárias. E queria lhe propor um aplauso suplementar, porque desde Max Weber fomos convencidos de que a política é um assunto para profissionais. A profissionalização da política ou a burocratização da política parece ser para Max Weber uma solução inexorável nessa progressão da complexidade da vida em sociedade. O professor, na contramão disso que parecia uma espécie de verdade dogmática, o professor propõe que a política só resgatará as suas raízes se vencer essa segmentação que é própria da profissionalização do fazer político. E eu queria lhe dizer que, no final das contas, a vida do mundo de hoje lhe dá razão contra Max Weber, porque a profissionalização tão decantada em prosa e verso acabou levando a uma espécie de concentração absurda de poder, com todas as consequências maléficas que esse tipo de concentração pode proporcionar. Portanto, mais uma vez, tal como no caso da ética, estamos convidados. Professor Carvalhosa, se eu bem entendi, o sentido do seu livro nos faz um chamamento, nos faz um convite. Por quê? Porque se queremos problematizar o monopólio da tomada de decisão, ou, se você preferir, o monopólio do uso da força legítima do Estado por parte de profissionais numa casta segmentada, é preciso colocar alguma coisa no lugar. E isso que tem que ser colocado no lugar é a sociedade. E a sociedade somos todos nós. E, nesse momento, não haverá mais como terceirizar as mazelas morais. Não haverá mais como apontar o dedo para fora como se tudo que é torpe fosse uma especialidade de 2 ou 3. Será a hora de assumir as rédeas e o comando com as fragilidades que são as nossas, com os limites intelectivos que são os nossos, mas não temos outro jeito. Ou assumimos as rédeas do Brasil, ou assistiremos passiva e covardemente ao seu óbito. Então, um aplauso ao professor. Bom, e como disse o professor Clóvis, o professor Modesto dava aula de títulos, créditos, essas coisas. Então, ele não ia propor isso assim de uma forma idílica. Ele colocou ali ponto a ponto como é que faz a tal da retomada, Brasil. Então, é o quê? É uma nova constituinte, vê se eu decorei, prof. Nova constituinte, os plebiscitos e referendos bienais, recall, olá, ele está tomando a mesma lição, vocês estão vendo. É o recall dos mandatos dos políticos, rever a questão do direito adquirido, porque o direito adquirido no direito público é uma jabuticaba daquela mal passada que a gente usa para fazer geleia, porque o direito adquirido ele é utilizado no direito privado para o contrato jurídico perfeito, a coisa julgada, não sei o que. O direito adquirido não é você ter direito a um pedaço do Estado só para você e a coletividade não poder utilizar mais. E hoje o direito adquirido é assim, o direito do funcionário público de usar aquele cargo.
Como assim? A minha casa pode ser desapropriada para passar uma linha de trem, mas não pode demitir um funcionário público? Não, mas isso aí é ele que fala no livro, Brasil. Vocês estão aplaudindo a pessoa errada. Eu só estou interpretando, né, professor? Mas ficou bom, ficou bom. Então, essas são propostas efetivas que viriam por meio de uma nova Constituição. Tem uma outra proposta que seria, essa aí eu acho polêmica, hein, professor? Aquela de fazer a provinha ótimo, para os caras dos tribunais superiores que teriam... Pera aí, Brasil! Os caras que fazem provinha são os caras que trataram do caso do menino Bernardo, do outro menino aqui que acabou esquartejado no freezer, das crianças que estão no Largo do Paissandu, eles demoraram 14 dias para se manifestar, a Promotoria da Infância e Juventude de São Paulo. As provinhas que nós fazemos não são lá muito boas. Elas são... Elas não veem se a pessoa tem cidadania e humanidade suficiente para ocupar o cargo que ocupa. As provinhas, não sei. Precisa arrumar umas pessoas melhores para fazer essas provinhas. Né? Ou estão deixando colar, não sei. Mas... Não sei, gente, o que acontece. Mas, enfim, a grande questão é nova Constituição, recall, questões importantes sendo votadas em plebiscitos e referendos. O senhor acha que isso coloca a sociedade no centro do poder? E como seria feita essa nova Constituição? Quem teria legitimidade para fazer isso? Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, dos debatedores, o Neumann, meu querido amigo, a Madeleine Laxo e o Clóvis de Barros Filho, que é um conjunto de pessoas da maior qualificação e do maior civismo possível. Eu quero só lembrar o seguinte, minha professora de piano, ela chegou no sábado e falou, olha, eu vou lá porque o Clóvis vai. Eu já fiquei absolutamente chocado, humilhado. Depois o outro me chega e fala, olha aqui, eu sou fã total da Madeleine. De modo que ela vai mesmo. Aí vai. Então, depois o Neumann é a mesma coisa. Não, você está falando só isso aí porque você não quer que eu fique chateado aqui. Não. Isso não aconteceu. Essa terceira parte não olha, aconteceu. quem quer saber, e na saída eu vou mostrar, tem uma pessoa aí que falou isso para mim. Falou, uma pessoa. O Neumann ele vai. Eu tive três pessoas que falaram. Uma pessoa eu acredito. Agora, você sabe que você é queridíssimo. Então eu fiquei muito... Falei, puxa vida, mas realmente o pessoal vai lá assistir por causa deles, não por causa do meu livro. Eu fiquei bem infantilmente bastante chateado. Mas depois fiquei muito orgulhoso, porque não pode ter uma mesa aqui tão fantástica como essa que nós estamos tendo. E com base nisso, eu queria só responder a você que o importante é que o povo tem que assumir, nós temos que fazer aquele negócio do movimento militar. Não tem nada de movimento militar, nós vamos fazer um movimento civil e assumir nós mesmos a responsabilidade de tirar esses políticos profissionais, que o Clóvis falou aí, ou o Neumann também, os políticos profissionais que estão aí, que não são políticos profissionais, são bandidos profissionais, que tomaram conta do Brasil. Entendeu? Há 15 anos nós temos bandidos. E aqui eu quero fazer uma crítica, já que nós estamos na presença de dois jornalistas ilustres, você e o José, é o seguinte, e o Clóvis não deixa de ser, apesar de ser um grande filósofo também, o caso é o seguinte, como é que a imprensa, ela chega lá e publica as coisas como se realmente tudo estivesse normal. O presidente do PP está fazendo agora uma articulação para apoiar o Alckmin, ou para apoiar não sei quem, o fulano, Beltrano, como se esse presidente do PP não fosse um bandido total, quer dizer, completamente com processos criminais, de apropriação de recursos públicos para ele pessoalmente, e a imprensa acha que é tudo normal falar desses camaradas, entendeu? Como se nós estivéssemos na Suíça, não é? Estivéssemos na Suécia, conversando sobre a sucessão do primeiro-ministro. Não é? Quer dizer, é absurdo, quer dizer, nós estamos um pouco aí, a imprensa, eu não quero reclamar, mas eu acho que a imprensa, pelo menos a imprensa escrita,
ela e também online, que reproduz a mesma coisa que a escrita, no sentido de que tome consciência que cada citação de um nome desses bandidos precisava ser seguido. Fulano e tal, presidente do PP, bandido, tal, papapá, papapá. Explicava o povo. Né? Não pode citar o nome do sujeito. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E o povo brasileiro, ele tem que assumir aí o princípio de que todo poder emana do povo. E, através de uma Constituição, fazer isso. Como sabe, os constituintes de 88 bobearam nesse ponto. Eles não criaram o monopólio de uma nova Constituinte para eles mesmos. Só emendas constitucionais que devem reproduzir os princípios da própria Constituição. Então, ficou livre, ficou em branco a possibilidade de haver um plebiscito para que o povo, através de um plebiscito, convocado por maioria simples pelo próprio Congresso, pela Câmara, aliás, só, no sentido de fazer uma opção se quer ou não quer uma nova Constituição. Mas que o caminho é um caminho que não é tão difícil assim. Se você tiver uma minuta de Constituição, se você convencer pela pressão da sociedade, convencer os deputados a convocarem um plebiscito, através desse plebiscito você pode fazer, então, essa campanha e realmente votar a favor ou contra, como foi feito na Itália ultimamente, como foi feito na questão... Exclusiva. Então, exatamente, nada de botar deputado nesse negócio. Então, essa é o caminho. E o que se pretende numa Constituição nova? Realmente fazer uma não reeleição de nenhum político eleito. Não é que ele não pode ser novamente deputado. Ele sendo deputado, ele não pode ser candidato a prefeito, ele não pode ser candidato a governador, não pode ser candidato a nada. Ou seja, se ele é eleito numa legislatura, na outra legislatura ele fica fora do mundo eleitoral para destruir o profissionalismo político, que o Clóvis muito bem explicou. Aí, ele e o filho. Com outra linguagem. Nem o filho. Porque tem o filho. Porque daí é o seguinte, o neto, mas não é verdade, o sobrinho, a mulher. Não é verdade que isso aí, José, eu discordo de você. Porque não é verdade. Os deputados, eles saem um dia, quando morrem. Né? Mas já tem o filho, tem o genro, tem o neto, né? E tem também aqueles que resolvem, porque já estão com 180 anos, como o Sarney, por exemplo. Tem a filha que vai e volta, ela ressurge das areias do Ceará, aquelas areias maravilhosas, não é das cinzas, mas... então, de vez em quando, ela vem e ressurge como candidata. Ela já foi governadora 12 vezes, né? 12 vezes, é um pouco de exagero, mas 12 vezes governadora do Maranhão, e queria até ser presidente da República. Né? Agora, essa gente, essa oligarquia, tem que acabar. É o profissionalismo político, como o Cláudio falou, é um negócio que é a questão do Max Weber, eu coloquei no meu livro, inclusive. Eu falei nesse negócio da família aqui, Modesto, pelo seguinte, eu tenho uma amiga que é historiadora em Berkeley, e ela escreveu um livro chamado Politics and Parentela em Paraíba, que é o meu estado. E ela fez o seguinte levantamento, Modesto. Todos, eu não disse alguns, muitos, todos, T-O-D-O-S, todos os governadores da Paraíba, desde 1823 até hoje, descendem de constituintes de 1823. Imagina. Pois é. Agora, você veja uma coisa. Essa questão weberiana do político, da burocracia, exaltação da burocracia e da profissionalização, que inclusive está citado Max Weber no livro aqui. Você deu uma olhadinha no livro, não? Pois é. Por isso é que eu... Você já deu? Ou foi mera coincidência? Mais ou menos. Então, veja que as ideias estão no ar. O Picasso, perguntaram uma vez para o Picasso, como é que você fez essa ruptura total da imagem? Você realmente desmanchou a imagem, você criou um novo conceito de estética no mundo. Ele falou, olha, as ideias estão no ar. E é verdade, as ideias estão no ar. Não é que é dele, Picasso, nenhum. Então, eu vou lá e pego. As ideias estão no ar, exatamente. Então, você veja, nós temos hoje, todo mundo está consciente,
que o grande mal do Brasil é o profissionalismo político. Nós temos que desmontar essa casca. Mas tem o profissionalismo e tem o oligarquismo. Eu vou dar outro exemplo, te interrompendo, Não, imagina. que é o seguinte. Por exemplo, quem é o presidente da Câmara? Rodrigo Maia. O que é o Rodrigo Maia? Filho do César Maia. Quem é o César Maia? O César Maia é descendente de uma oligarquia paraibana da Constituição de 1823. Bom, mas uma vez eu escrevi isso, ele ficou bravo, mandou um assessor me telefonar, mas ele é genro. E depois, até eu telefonei para o Modesto para confirmar. Não existe ex-genro e ex-sogra. Ele é genro do Moreira Franco. E quem é o Moreira Franco? O Moreira Franco é genro do Alzirão, do almirante Hernani do Amaral Peixoto, que era genro de Getúlio Vargas. Bom, agora, quem é o presidente do Senado? O presidente do Senado é Eunício de Oliveira. Uma besta quadrada. Quem é o Eunício de Oliveira? Como o Eunício de Oliveira entrou na polícia na política e na empresa? Como? É genro. É genro do Paz de Andrade, que foi presidente da República por um dia e foi para a terra dele, Mombaça, de avião. Você lembra? Que, por sua vez, é genro de Martins Rodrigues, um dos maiores políticos socialistas do estado do Ceará. Você vê que o socialismo sempre termina em roubo. Tem que acabar com a profissão e a família. Pois é. A família, e a maneira é fazer essa interrupção de que não pode, porque você tendo a interrupção, o que você faz? Se você tem um deputado que é eleito, ou um presidente da República, um governador, senador, ele, se tiver 4 ou 5 anos, melhor seria 5 anos, que é um tempo mais razoável, ele cuidaria do interesse público, ele teria coragem de votar a Previdência Social, ele teria coragem de fazer a reforma tributária, porque ele está ali para o interesse público, ele não vai ser reeleito. Agora, hoje em dia... Nem vai eleger o filho, o neto. O neto. Então, o que acontece? Hoje em dia, o sujeito entra no primeiro dia, ele está ali para ser reeleito. Então, nenhuma reforma estrutural no Brasil vai ocorrer enquanto houver reeleição em qualquer cargo. Precisa retirar esse sentido. Outra coisa, a representação no Brasil inexiste. Você vota no Manuel e elege Joaquim, não é? Só que você, por exemplo, vota alguém do Partido Verde, porque achando que o Partido Verde tem um programa ecológico, e elege alguém do PP, que é a favor, inclusive, de destruição de toda o remanescente da Mata Atlântica, destruição de toda a mata amazônica, amazônica, etc. Então você vota porque tem as coligações. E o que servem as coligações? Coligações servem para vender tempo de televisão. Eles vendem por milhões. Então os pequenos partidos chegam para os grandes e falam, eu tenho 38 segundos, 5 milhões. Ou tem 82 segundos, 10 milhões. Então é comércio de venda de tempo de televisão. É um total o Brasil. Se fizesse uma radiografia da estrutura política no Brasil, é uma coisa criminosa, é só crime. Não sobra nada, não tem nada que seja ligado ao interesse público, ao interesse da população, nada. Então, com base nisso, é importante fazer um princípio da não reeleição. O voto, a eleição tem que ser por distrito, né? Distrito, quer dizer, o voto distrital puro, ou pode ser até misto, não tem problema. O puro. Inventou de misturar a janela. O puro. Então, muito bem, eu gostaria de fazer aqui o primeiro plebiscito. Então é puro mesmo, né? É o puro. Então tá bom. Então, voto distrital puro, você representa. Você tem lá o camarada que você sabe que foi eleito, é um por distrito. Você fica acompanhando a vida dele política. E se ele não agir, se ele não for lá, se ele for um bandido, um corrupto e tal, recall nele, entendeu?
rua. Então é uma coisa tão simples, não acabar com o voto proporcional, etc. Também fazer candidatos independentes. O Macron foi eleito como candidato independente. Nós temos que ter candidatos independentes. Não tem que negócio de partido. O povo, todo o poder emana do povo, não emana dos partidos. No Brasil, emana dos partidos, que fazem o quê? Dividem hoje o dinheiro do governo. Corrupção legalizada, né? Pega lá o fundo eleitoral e bota no bolso diretamente. Então, assim você vai para a extinção dos privilégios, a extinção do fundo partidário, a extinção das emendas parlamentares, a extinção do fundo eleitoral, a criação, como já falou aqui a Madeleine, sobre a questão da eliminação dos privilégios, igualdade de obrigações e de direitos de todo mundo. Todo mundo é legislação trabalhista. Que negócio Posso é te dar um exemplo de privilégio, Modesto? Antigamente, no meu tempo, quando eu era rapazote, falava-se maçaneta. Maçaneta era o cara que abria a porta. Ou então, maleta, era o cara que carregava a maleta. Hoje, o nosso Supremo, que existe para defender o direito elementar da igualdade de todos, tem um cara que puxa e empurra a cadeira para o imbecil sentar. Exatamente. Você veja como é grande a nossa decadência. A decadência e o sentido, inclusive, sabe do quê? O sentido do ritual da monarquia, o ritual realmente da época da monarquia, em que abrem os meirinhos e ficam puxando a cadeira do camarada, entendeu? Uma coisa de louco, puxar para sentar, é uma coisa maluca. Então, você tem que fazer o seguinte, acabar com a estabilidade no setor público. O setor público tem que ter... O setor público, ele tem que ter os mesmos direitos e obrigações. No Brasil tem dois tipos de aposentadoria legais, constitucionais. É o regime especial de aposentadoria e o regime geral. Parece os Estados Gerais do tempo do Luís XVI, não é os Estados Gerais. O Estado Geral é o povão, aquele povo nojento. Ancião regime. É, aquele povo horroroso. Estados Gerais. Então tem a aposentadoria geral, que são regime geral de aposentadoria, e regime especial. Então, um sujeito se aposenta, por exemplo, no Brasil, por exemplo, tem o Fernando Henrique, ele fez uma coisa, ele tentou criar o regime de eficiência no serviço público, e ia fazer uma lei, precisava fazer uma lei complementar para dizer o que era eficiência. Nunca foi feita a lei complementar, mas está na Constituição, artigo 37, o acréscimo da eficiência. O que aconteceu com o regime dos funcionários públicos? Todos tiveram acréscimo no salário de eficiência. Entendeu? Então, eu não recebia 1.000, agora, como tem a eficiência na Constituição, eu recebo 1.200. E depois, como eu me aposento, eu continuo ganhando 1.200. O acréscimo de eficiência continua quando eu estou aposentado. Sou um aposentado eficientíssimo em casa. Né? Então, esse é o Brasil. Se fizer uma radiografia do Brasil, não dá para entender. De modo que esse sentido da igualdade, a questão realmente de você acabar com a estabilidade e acabar com o direito adquirido, realmente que a Madeleine já falou, tudo é muito importante. Criar o regime de automação na administração pública. Nós temos hoje o conceito de Big Data, que é a maneira de racionalizar a administração pública, inclusive dos processos judiciais. Você tem 60 milhões de processos repetitivos no Brasil, você que é um advogado... Modesto, fala do performance bond também. Também vou falar. Você tem 60 milhões... Daqui a meia hora, sabe que o jeito que promete? Eu vou falar depois, o assunto, o auditório fica desesperado. No meio da minha explanação, vou falar sobre o performance bond. Então, é uma coisa... Então, você, realmente, aqui, você tem... Às 10 horas da noite. Por baixo das 10, agora são que horas são? 20, mas vamos lá, 10 para as 11. Então, é o seguinte, você tem... a questão, 60 milhões de processos repetitivos nos fóruns do Brasil hoje, 60 milhões. Então, se você pega um conceito de Big Data e coloca lá uns softwares programados para isso, você, em poucas semanas, você detecta todas as repetições que podem ser julgadas com o mesmo critério e a mesma sentença. Em poucas semanas, você resolve o problema de 60 milhões.
de processos. É hoje esse o mundo. Então, isso, imagine no judiciário. Agora, você vê nas outras repartições que existe também o sistema de conceito de Big Data, se for implantar, já tem até algumas coisas implantadas na administração pública brasileira nesse sentido. Mas, geral, como política pública, você queria uma política pública para automação da administração pública, você terá uma eficiência, aí a eficiência do Fernando Henrique, a eficiência realmente vai ocorrer e a discricionariedade também de decisões dos agentes públicos vai acabar para ficar 10%, 5% de discricionariedade. E o que é a discricionariedade? É dizer sim ou não. E o sim ou não entra a corrupção no meio. Se você tiver um sistema automático, você acaba com a discricionariedade também. Então, outra coisa importante também é o sistema de transparência pelo conceito de governance, ou seja, de open governance. Você pode realmente ter uma transparência hoje, pela lei de acesso à informação, absoluta com os dados já lidos, pelo sentido, se você tem organizado a tempo real, com a leitura prévia de tudo que você quer saber a respeito da atividade. Depois o performance bond, também, que é outra maneira de você fazer um seguro de obra com acabar com a interlocução. Quantos anos se usa performance bond nos Estados Unidos? É recente, é 1894. Tem 120 anos, não é? Ou 124 anos, sei lá. Então, o que você faz? Você acaba a interlocução, você põe uma seguradora no meio, você não deixa nem o empreiteiro, nem o agente público se entenderem, entendeu? Roubando o país inteiro, destruindo a Petrobras, destruindo a Eletrobras, nada disso. Você, pelo seguradora, ela garante o prazo da obra, o preço da obra, a qualidade da obra. Você vê, nos Estados Unidos não tem escândalo de empreiteira, tem todo tipo de escândalo, mas escândalo de empreiteira não tem. Então, o que acontece? Você tem que fazer esse tipo de coisa. E assim vai. Isso é que o livro propõe para uma nova Constituição. Bom, o livro tem várias outras propostas bem legais. Queria destacar aqui uma que escapou de declaração versus autorização prévia para empresas, que eu acho que seria também uma revolução, que, em vez de você ter que fazer aquela gincana do Celso Portiolli, quando você vai abrir um negócio, você tem que passar num lugar, né, falar, a sua bisavó, quando tinha 6 anos, qual era o nome da professora de português dela? Tá, que você tem que levar isso, senão você não pode abrir uma loja de sabonete. Então, não tem mais fazer isso. Você faz como se faz nas galáxias civilizadas, você informa que está abrindo a atividade e a fiscalização ela é feita depois. Se o órgão fiscalizador não dá conta de fazer, não é problema seu que está empreendendo, que está ganhando seu pão. Tem diversas propostas aqui, inclusive a destinação do BNDES, primeiramente a desfavelização e as creches, que já é uma proposta que o Grameen Bank fazia também nos seus 10 primeiros princípios, porque sem desfavelização e sem creches, nenhum retorno é garantido. Bom, nós estamos aqui nos 5 minutos finais, depois de estourados 40 minutos. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal, professor Modesto. A mensagem é de esperança. Nós temos, hoje, no Brasil, vários fatores que nós não podemos lamentar. Nós devemos festejar, celebrar. Primeiro, a queda daquele populismo venezuelano que nós tínhamos aqui, já programado, né? Com a Dilma mais um pouquinho, nós tornamos a Venezuela fácil aqui dentro, tá certo? Então, realmente, a queda dela pelo impeachment com base na lei, na quebra do crime de responsabilidade que ela cometeu, foi um dado que quem conseguiu isso? A sociedade brasileira, que foi lá e exigiu a queda daquela mulher, que inclusive só de transtorno psíquico seríssimo, né? Devia estar mais internada do que realmente ser presidente da República. E depois nós temos também várias conquistas. A outra conquista é difusa, é uma conquista mais sociológica,
do que uma conquista concreta na história, é a politização do povo brasileiro. O povo brasileiro é inteiramente politizado, é inteiramente. A classe E, a classe D, a classe C, evidentemente a classe B, que são politizados hoje. Todo mundo conhece a política, se está com uma grande indignação sobre o destino do Brasil, sabe perfeitamente a população brasileira, embora não faça a conceituação teórica, de que a corrupção é uma corrupção legalizada. O negócio do auxílio moradia, auxílio tal, todo mundo sabe que é corrupção legalizada. Apropriação dos recursos públicos por pessoas privadas, né? Então, hoje em dia, a noção de corrupção do povo brasileiro passou muito além da corrupção criminalizada, dessa corrupção aí que pega dinheiro, empreiteira, cartel, mala, etc., venda de coisa. Eles sabem perfeitamente que a corrupção é legalizada. Há um fosso, a população tem perfeitamente ideia do fosso entre o setor público e o setor privado. Tudo isso permite que nós possamos fazer uma regimentação da sociedade brasileira para o efeito de realmente levar a uma nova Constituição no Brasil. Porque essa, como está aí, é realmente um elemento, o caldo de cultura para essa estrutura de profissionalização política, de manutenção desse esquema que está aí. De modo que a minha mensagem é de esperança, uma mensagem de que nós podemos e devemos assumir o poder, a sociedade brasileira. As lições que nós ouvimos aqui são muito importantes. Acabar com esse conceito weberiano de que existe o estamento burocrático aqui que representa a sociedade. Com as novas tecnologias que temos hoje, a sociedade em si mesma ela pode, através de plebiscito, vamos dizer, de cada 2 em 2 anos, resolver leis importantes, resolver coisas, através dos meios de informática que nós temos. Portanto, nós estamos numa nova era e nós devemos realmente assumir diretamente, através da nossa participação numa Constituição, desse novo governo brasileiro. Bom, infelizmente temos um limite de horário, o que nos obriga a encerrar a nossa conversa de hoje. É mesmo, acabou. Aos que adquiriram o livro e gostariam que o professor Modesto Carvalhosa fizesse a dedicatória, pedimos que deixem os livros com a equipe de produção da Thomson Reuters, com o seu endereço de entrega e o nome da dedicatória, que a equipe da editora se encarrega de enviá-lo assim que for autografado pelo professor. O professor Modesto Carvalhosa irá confraternizar com os presentes à saída deste auditório. A gente gostaria de pedir uma salva de palmas e agradecer afetuosamente José Neumann Pinto, professor Clóvis de Barros Filho e a Madeleine Lasco. É isso aí.